Pois bem, senhores, vamos iniciar mais uma videoaula a respeito da legislação profissional, certo? Ainda no tema do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Então, a aula de hoje tem como objetivo abordar os principais pontos da Resolução 101/2020, que disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos técnicos industriais com habilitação em mecânica. Então, vamos em frente. Como sempre, naquela metodologia de perguntas e respostas, o qual facilita bastante a mim e a vocês também, para que a gente não fique vendo a lei seca, né? Então, vamos lá. Primeiro, quais as atribuições do técnico mecânica, né? Então, segundo o artigo 1 da 101, consta que os técnicos industriais com habilitação em mecânica têm atribuições para 1. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos mecânicos. 2. Conduzir, elaborar, dirigir e executar os trabalhos de sua especialidade. 3. Prestar assistência no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisa tecnológica voltada para a sua especialidade. 4. Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos, máquinas e equipamentos mecânicos. 5. Elaborar e ou aprovar orçamentos na sua especialidade. 6. Fabricar peças mecânicas. 7. Responsabilizar-se tecnicamente por pessoas jurídicas que desenvolvam atividades no âmbito da mecânica. Então, vamos falar um pouco sobre esses tópicos aí, né? E é importante que a gente, primeiro, pontue a condição de projeto, certo? Por quê? Porque ela vai de frente também com a profissão do engenheiro. Então, aqui, ó, ele consta que o técnico ele se responsabiliza pela elaboração e execução de projetos mecânicos. Então, a execução, tudo certo, né? Já a elaboração tem que ter bastante prudência. Por quê? Porque elaborar projeto mecânico, muitas vezes, não é uma atribuição do técnico em si, é uma atribuição do engenheiro, certo? No entanto, dependendo da condição do projeto e dependendo do grau de dificuldade dele, o técnico ele pode estar fazendo esse tipo de trabalho. Tanto que a CRT estipulou isso. Outra coisa, né? Então, ó, dar assistência técnica na compra, aqui. Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos. Então, já no artigo 3, no item 3, ele meio que já dá um norteador do tópico 1, certo? Que é prestar assistência técnica no desenvolvimento de projetos e pesquisas. Então, a ação do técnico voltada ao projeto é mais na prestação da assistência técnica do que na elaboração em si de um projeto mecânico. Então, bastante prudência e bastante atenção nesse ponto, certo? Porque ele bate diretamente com os interesses e com os atributos do engenheiro mecânico. Então, tem que ter uma atenção referente a isso e, como eu sempre digo, se tem dúvida, consulte o CRT, o Conselho Regional da sua região. Certo? No que consiste as atribuições do técnico mecânico? Então, o artigo 2 consta que as atribuições profissionais do técnico industrial com habilitação mecânica para o efeito do exercício profissional consiste em conduzir, coordenar, gerenciar e executar os trabalhos de sua especialidade, operar máquinas e equipamentos dentro de sua especialidade, elaborar especificações e laudos técnicos, vistoriar, projetar, dimensionar, comissionar, testar, prestar manutenção, elaborar procedimentos técnicos, instruções de trabalho, gerenciar máquinas e sistemas mecânicos em geral, além de elaborar especificações e laudos técnicos, projetar e dimensionar equipamentos mecânicos. E 5, elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, instalar, testar equipamentos mecânicos, sistemas de refrigeração residencial, comercial e automotiva, tubulação de gás, vaso de pressão, geração e distribuição de vapor e refrigeração industrial. Então, a CRT ela foi bastante generosa, vou dizer assim, com as atribuições do técnico em mecânica em si, pois muito dessas elaborações, principalmente na parte de projeto e dimensionamento, vai de frente à profissão do engenheiro mecânico também. Então, bastante prudência quando vê esse tipo de coisa. Por quê? Porque o inventário do técnico mecânico, embora seja completo e tenha o seu valor, ele não é tão específico do que
do curso de engenharia mecânica. Então, muito das condições de projeto, dimensionamento, requer bases na parte de cálculo, na parte de mecânica dos sólidos, na parte de mecânica dos fluidos, o qual o técnico ele só vê um pedaço, certo? Vamos dizer assim, só vê até um certo ponto. A engenharia vê mais. Então, está mais apta a desenvolver, projetar, dimensionar equipamentos mecânicos, né? Então, muita atenção com referente a isso, tá? Ah, professor, então o senhor está dizendo que o técnico não pode projetar? Não, senhor. Poder ele pode, dentro das suas especialidades e capacidades técnicas. Então, é muito importante isso aí, certo? Como sempre, eu digo, se você pega um projeto, um trabalho de projeto de dimensionamento e está em dúvida, certo? Consulte o seu conselho, certo? Ele é quem vai lhe dizer. Se ele deixar ao seu cargo e você se sentir apto a fazer esse trabalho, vá em frente. Certo? Se ele dizer assim, não, olha, aqui você já passa da sua condição, já é junto ao engenheiro. Então, você contrate um engenheiro, certo? Faça junto com o engenheiro, alguma coisa assim, certo? Então, bastante atenção, certo? Digo isso porque eu tenho ciência que o mercado hoje está difícil para qualquer profissão, certo? E que a oportunidade de trabalho, quando vem, né, é necessário que a gente abrace com os pés e as mãos, certo? No entanto, é melhor a gente rejeitar um certo trabalho do que pegar esse trabalho e futuramente ter algum problema e até ir para uma questão jurídica, certo? Então, muita atenção nisso aí e prudência na atividade. Além disso, você tem elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, instalar e testar sistemas de climatização e ar-condicionado, ventilação e exaustão mecânica, bem como realizar manutenção de tal sistema. É muita coisa que o técnico mecânico pode fazer. Muita coisa que vai também de contra o que o engenheiro faz. E muitas vezes, dentro dessas especificidades aí, o curso técnico mecânico não contempla tudo isso, certo? Então, aí eu também vejo a oportunidade também de elaborações de especializações técnicas voltado a isso aqui que a gente está conversando. 7. Elaborar especificações de laudos técnicos, projetar, dimensionar, testar e caracterizar e validar os sistemas de lubrificação. É um pouco mais complexo, certo? 8. Elaborar especificações de laudos técnicos, projetar, dimensionar, testar sistema mecânico e hidráulico de combate a incêndio. Aqui a gente também entra no contexto da engenharia de segurança do trabalho, certo? Então, bastante atenção quando se tratar de combate a incêndio, certo? Eu sei que ele falou aqui de sistemas mecânicos e hidráulicos de combate a incêndio. No entanto, toda vez que for trabalhar na parte de combate a incêndio, há necessidade do engenheiro de segurança do trabalho também fazer presente nesse tipo de trabalho. Elaborar especificações de laudos técnicos, projetar, dimensionar, instalar e ensaiar sistema de tubulação de gás, água, ar comprimido, fluidos, entre outros. Executar testes de estanqueidade e tubulação em tubulações e vasos de pressão. Elaborar, especificar laudos, projetar, dimensionar, manutenir, executar estruturas de suporte metálico e não material. Elaborar especificações, laudos técnicos, projetar, dimensionar, ensaiar, caracterizar, executar e validar sistemas de soldagem e tubulação, estruturas metálicas, máquinas e equipamentos mecânicos. Então, é muita coisa que o técnico mecânico pode fazer, que muitas vezes não contempla num curso só, pelo que a gente está vendo aí, certo? Dentro dessa elaboração de especificação, né, você pode estar fazendo especializações técnicas, né, voltado principalmente à inspeção de soldas, né, certo? Junto à BEND e outras coisas. Elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, testar e executar sistemas de usinagem. Elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar e responsabilizar-se pela fabricação de implementos rodoviários, engates mecânicos e carretas para transporte em geral, bem como responsabilizar-se pela sua manutenção. Prestar consultoria técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas para a área de mecânica. Prestar assistência técnica, compra, venda, utilização de produtos, máquinas e equipamentos mecânicos e responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos de sistemas mecânicos. Então, professor, o técnico ele pode ser responsável técnico por empresa, dependendo da atividade da empresa, pode sim.
Efetuar manutenção, transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, inspeção, alinhamento, balanceamento, desativação e desmonte de máquinas e equipamentos mecânicos. Então, tudo certo, aqui está tranquilo. É isso mesmo. Elaborar e executar planos de manutenção em conjuntos mecânicos, ok. E elaborar e executar planos de manutenção, operação e controle, que é PMOC, em sistemas de ar-condicionado, né? Segundo a resolução 68, certo? Que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. E quais atribuições do técnico mecânica no âmbito da assistência técnica e assessoria? Então, ó, o técnico mecânico, quando se trata de assistência técnica e assessoria, ele pode fazer o quê? Coletar dados de natureza técnica, assim como analisar e tratar os resultados para elaboração de laudos e relatórios técnicos, desenhar com detalhes e representação gráfica de cálculos, elaborar orçamento de materiais e equipamentos, instalação e mão de obra, detalhar os programas de trabalho, observando normas técnicas de segurança, aplicar as normas técnicas relativas aos respectivos processos de trabalho, executar os ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos. Além de executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos. Ok. Instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar equipes de manutenção, instalação e montagem. Prestar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando. Ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade. Aferição, manutenção, ensaios, calibragem, balanceamento e lubrificação de máquinas e equipamentos. E emissão de laudos técnicos de acordo com a resolução 63 do CONTRAN, certo? E a portaria 13 de 2006 do Inmetro. E quais são as outras atribuições do técnico mecânico? Então, de frente a essas inúmeras atribuições do técnico mecânico, muitas mesmo, ainda tem mais um pouco, que é executar inspeção veicular, armazenar e manusear lubrificantes e elaborar especificações e laudos técnicos, vistoriar, projetar, executar, dimensionar, comissionar, ensaiar, prestar manutenção e gerenciar sistemas mecânicos dos setores de economia. Além de elaborar, vistoriar, executar, dimensionar e ensaiar materiais para a construção de sistemas mecânicos e instalar, desinstalar, prestar manutenção e reparar pontes e sistemas pórticos de elevação de carga, elevadores, escadas rolantes e esteira transportadora. Então, também é uma atribuição bastante elevada, certo? Por exemplo, professor, eu como técnico mecânico, posso fazer vistoria e manutenção em sistemas de elevadores de condomínios? Pelo que a gente está vendo aqui, pode sim, ó, instalar, desinstalar, prestar manutenção e reparar pontes e sistemas pórticos de elevação de carga e elevadores, escada rolante, esteira transportadora. Então, está dentro do seu coisa de trabalho, certo? Beleza, mas o técnico mecânico, ele pode ser perito? Segundo o artigo 4, exercer a função de perito perante os órgãos públicos e setor privado, elaborando laudo de vistoria, avaliação, arbitramento e consultoria em atendimento com o decreto 9922, certo? E o artigo 156 do processo civil. Então, dito o artigo 4 da resolução 101, abre o precedente, abre a oportunidade do técnico mecânico também trabalhar com perícia. Agora, dentro do decreto 9922 e do artigo 156 do processo civil, certo? Tem dúvida? Veja lá que a gente já falou sobre o 90922 e estude o artigo 156 do Código do Processo Civil. Bem, o técnico mecânica pode assinar PMOC, então a gente já viu isso nos slides passados, mas vamos aqui retomar. Então, o profissional técnico industrial habilitado para planejar, elaborar, executar, coordenar, controlar, inspecionar e avaliar a execução de manutenção de sistemas de refrigeração e climatização e todos os serviços de PMOC relacionado é o técnico em refrigeração e ar-condicionado, técnico em mecânica e o técnico em eletromecânica. Então, essas três profissões habilita a trabalhar com PMOC, certo? E por essa aula, finalizamos.